do segundo ano. Então, hoje nós vamos fazer uma aula voltada para relembrar um conteúdo que vocês precisarão especificamente para o nosso próximo assunto da apostila, que vai ser o Present Perfect. Então, pela necessidade de vocês conhecerem um pouco mais sobre os verbos regulares e irregulares, porque vocês vão precisar, eu trouxe essa aula hoje para a gente revisar e conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, porque no Present Perfect vocês vão precisar dos verbos no passado particípio, certo? Então, no caso dos verbos regulares e irregulares, no caso dos verbos regulares, quando a gente vai passar ele para o passado, ele vai valer a mesma forma tanto para o passado simples quanto para o passado particípio, certo? Colocando o verbo no passado, quando ele é regular, ele vai ser usado para o passado simples e para o particípio. No caso, vocês vão usar os verbos regulares com a terminação ED, porque os verbos regulares são aqueles que possuem essa conjugação específica do ED para passar da forma básica para o passado simples ou passado particípio, certo? Então, a regra geral para os verbos regulares no passado é acrescentar ED. Mas nós temos algumas regras específicas, como por exemplo, quando o verbo ele já termina em E, eu só acrescento D, tá? Como é o caso do verbo dance, do verbo receive, que eles já terminam em E, eu só acrescento D no final. Vai ficar danced, received. Percebam que a minha pronúncia não é danced e received, é danced, received. Então, a pronúncia do ED é T no final, certo? Nós também temos outras regras para os verbos regulares. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, exceto para os que terminarem em Y, W ou X, todos os outros verbos regulares que terminarem em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante para depois acrescentar ED, como é o caso do verbo hope, prefer, stop. Esses três verbos eles terminam em consoante, vogal, consoante, e nenhum dos três termina em W, X ou Y. Então, eu vou dobrar a última consoante e acrescentar ED. Hope vai ficar hoped, prefer vai ficar preferred, e stop vai ficar stopped. Percebam a pronúncia, stopped, tá? Não é stopped, é stopped, certo? Quando o verbo ele termina em Y e antes do Y vem uma consoante, eu excluo esse Y para depois acrescentar IED, certo? Então, quando o verbo terminar em Y e antes do Y vier uma consoante, eu tenho que excluir o Y e acrescentar IED, como se o Y fosse substituído pelo I, certo? Mas percebam, só quando o verbo termina em Y e antes do Y vem uma consoante. Se antes do Y vier uma vogal, eu só acrescento ED, como é o caso do verbo play, que eu coloquei ED no final, certo? Aqui, worry termina em consoante mais Y. Eu excluo Y e acrescento IED. Cry termina em consoante mais Y. Eu excluo Y e acrescento IED. Study termina em consoante mais Y. Eu excluo Y e acrescento IED. Certo? Verbos terminados em Y e antes do Y vem uma consoante. Eu excluo o Y para acrescentar IED. Certo? Os verbos regulares, as regras são essas para ir para o passado simples. Lembrando que nós vamos usar tanto o passado simples quanto o passado particípio com ED no final, quando o verbo é regular. No caso dos verbos irregulares, eles já vão obedecer uma estrutura diferente. Os verbos irregulares, na verdade, eles não têm estrutura. Eles são chamados de irregulares porque ele foge dessa classificação com ED no final, certo? Os verbos irregulares, eles não possuem uma forma fixa no passado. Eles vão ter uma forma tanto para o passado simples quanto para o passado particípio. Formas diferentes, às vezes formas iguais, vai depender muito de cada verbo, certo? Para esses verbos irregulares, nós temos a famosa tabela dos verbos irregulares, que todos vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, que é temida por todos os estudantes porque as pessoas não conseguem aprender aquela tabela, até porque são muitos verbos em três formas diferentes, né? Forma básica, passado simples e passado particípio. A tabela vai ser formada mais ou menos assim. Claro que algumas têm uma quarta coluna que vai trazer a tradução do verbo. Mas a tabela, de forma geral, vem a forma base, o simple past e o verbo no passado particípio. Então, o verbo na forma básica, o verbo no passado simples e o verbo no passado particípio. Como vocês vão estudar o present perfect, vocês vão usar
a terceira coluna da tabela dos verbos irregulares, que é a coluna dos verbos no passado particípio, certo? Vocês vão ter que saber os verbos no passado particípio. Quando o verbo é regular, vocês viram que coloca D. Quando é irregular, aí vocês vão ter que aprender e memorizar as formas desses verbos. Normalmente, como é que a gente aprende? A gente aprende pegando e separando por classificação, como eu vou mostrar agora as classificações. Alguns aprendem pegando os mais conhecidos. Alguns aprendem por ordem alfabética, então vai muito de cada pessoa. São metodologias e estratégias que vocês vão ter que desenvolver na vida de vocês para tentarem aprender aos poucos essa tabela. Conhecer esse verbo nos 3 tempos verbais diferentes, tá? Eu trouxe aqui a classificação, mas antes eu vou mostrar esses 3 exemplos. Break, no passado simples é broke, no passado particípio é broken, que é o verbo quebrar. Put, que é o verbo colocar, tá? Ele vai ter a mesma forma, tanto na forma básica, quanto no passado simples, quanto no passado particípio. Feel, que é o verbo sentir. Felt, no passado simples e no passado particípio. Ah, professora, mas como é que eu sei se o verbo está no passado simples ou no particípio, se ele tem a mesma forma? Vai depender do contexto da sentença, certo? Sempre depende do contexto quando o verbo é igual nas 2 ou 3 formas, certo? Então percebam que eles vão ter formas ou iguais ou diferentes, tanto para o passado simples, quanto para o passado particípio, quanto na sua forma básica. Em relação às formas dos verbos, nós temos uniformes. São aqueles verbos que vão ter uma única forma, tanto para a forma básica, quanto para o passado simples, quanto para o passado particípio, como por exemplo, cut, que é o verbo cortar, e put, que vocês viram lá no outro slide, eles são uniformes. Cut. Ele vai ter uma única forma para as 3 partes da tabela, tá? Hurt. Tem uma única forma para as 3 partes da tabela, por isso que ele é chamado de uniforme, certo? Os verbos biformes são aqueles que vão ter 2 formas diferentes para as 3 partes da tabela, tá? Buy, bought, certo? Eu tenho 2 formas, a forma buy e a forma bought. Então, buy é o verbo comprar. No passado simples é bought, no passado particípio também é bought. Have, ele é o verbo ter. No passado simples é had, no passado particípio é had. Mas não necessariamente eu vou ter um verbo que ele vai ser biforme, tendo 2 formas iguais aqui. Ele pode ser biforme porque essa primeira forma é igual a essa última. Ele pode ser biforme porque essa primeira forma é igual à segunda, mas diferente na terceira. Então vai variar muito. Ele é biforme porque ele tem 2 formas diferentes para as 3 partes da tabela, certo? Não necessariamente nesses mesmos lugares que estão esses 2 verbos, certo? Então biformes por causa disso. Os triformes são aqueles que vão ter 3 formas diferentes para cada uma das 3 partes da tabela, uma forma para cada parte, certo? Uma forma básica diferente de um simple past e diferente de um passado particípio. O verbo be, na forma básica, ele vai ser be, no passado simples vai ser was ou were, dependendo do sujeito, e no passado particípio vai ser been. Então percebam que são 3 formas diferentes para as 3 situações da tabela. O verbo go, no passado simples é went, no passado particípio é gone. Então são 3 formas diferentes. Uma na forma básica, uma no passado simples e outra no passado particípio, certo? Então, muitas vezes, muitas pessoas usam essa estratégia para aprender a tabela dos verbos irregulares. Separa todos os verbos que são uniformes, que não são só esses que eu trouxe, tem muitos outros, a tabela é gigantesca. E se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver, a tabela é gigantesca. Aí vocês vão separar, alguns separam todos os verbos uniformes, todos os verbos biformes e todos os verbos triformes. Lembrando, eu só trouxe 2 exemplos de cada um dos 3 tipos de verbos irregulares, mas nós temos muitos outros, tá? Separando uniformes, biformes e triformes é uma estratégia que nós usamos para conseguir memorizar todos esses verbos. Por que eu falo memorizar? Porque não tem segredo, outro segredo. No caso dos verbos irregulares é mais fácil porque nós temos aquelas regrinhas. Ah, o verbo termina em E, eu só acrescento D. Termina em Y e antes do Y vem uma consoante. Então eu excluo o Y e acrescento IED. Claro, são estratégias que você consegue aprender facilmente. Só que no caso dos verbos irregulares não tem estratégia, não tem regra, não tem segredo. Tem que memorizar todos os verbos. Como é muito difícil, eu mesmo particularmente não sei todos os verbos,
sei alguns, mas os que eu aprendi, a maioria foi na prática. É treinando mesmo. Tem gente que pega os verbos mais comuns e vai treinando as 3 formas, como por exemplo, speak, spoke, spoken, read, read, reading, put, 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 buy, bought, bought, eat, ate, eaten. Então vai pegando os verbos mais conhecidos. Sleep, slept, slept. Vai pegando os verbos mais conhecidos e vai memorizando os mais conhecidos, porque provavelmente serão os mais usados no decorrer da vida de vocês. Então, para aprender os verbos irregulares, é questão de prática. Não tem muito segredo. Então, vocês podem ir treinando, porque para o próximo assunto de vocês, nós teremos os verbos da terceira coluna da tabela dos verbos irregulares, que são os verbos no past participle, certo? Bom, esse foi o nosso assunto para relembrar os verbos regulares e irregulares. Vejo vocês na próxima semana. Beijos e até mais.